Saudações, meu público do Vale Síndico, do YouTube e da internet em geral, aí, das redes sociais. Um prazer estar com vocês hoje. Nós agora vamos discutir a importância da consultoria nos elevadores. Eu vou apresentá-lo aqui para vocês, aqui o nosso convidado aqui, né, já cumprimentando aqui o Eduardo Rocha. Ele é da Justiça do Elevador e tem só 13 anos de experiência em elevadores, quase nada, entendeu? Tem gente que nasceu ainda e nem... Né? Eu quero antes agradecer também ao pessoal que dá apoio aqui para o canal, a Alfa Zeladoria, o Sérgio, a Justiça dos Elevadores, aqui o Eduardo, a Lima Coberturas, o Alexandre, a Vilarte Elevadores, o João Paulo, o Marcos Veloso, Davi Bastos, doutores, né? Marcos Veloso, Davi Bastos e Irati Santos, da Comissão de Direito Condominial de Jacareí e São José. Quero agradecer também ao Felipe da CNC. Um abraço a todos. Se eu esqueci alguém, puxa minha orelha depois. Eduardo, estão ocorrendo vários acidentes pelo Brasil, né? E isso começou a abrir o olho das pessoas que elevadores caem, né? Como que você vê esse mercado agora, na atualidade, uma coisa que está assustando um pouco as pessoas? Bom, primeiramente aí, bom dia a todos os seguidores aí, o pessoal do canal. Agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, Jaime. É importante estar aqui no Vale, falando um pouco sobre o elevador. Infelizmente, né, tivemos um acidente fatal aí na cidade de Santos. Eu acho importante abordar um pouco sobre o assunto elevador, porque isso é o mal do brasileiro, né? Jaime, infelizmente, só corremos atrás depois que acaba acontecendo. Então, não é comum acontecer, graças a Deus, né? Podemos comparar aí o elevador com o avião, porque é um meio de transporte mais seguro do mundo, né? Em 30 anos aí não tinha acontecido uma morte dentro da cabine, porque existem dois tipos de acidente, né? O acidente é onde o passageiro ele sofre uma lesão dentro da cabine, ou quando a porta de andar abre, o elevador não está lá e ele cai. Dentro da cabine realmente foi uma surpresa para todos, uma tristeza, né? Nossos condolências para os familiares também, que é bem complicado. Mas caiu o outro, né? Não sei se foi em Fortaleza. Então, a mídia assim, né? Ela utiliza a palavra cair com muita frequência e tem que apurar os fatos. Até uma coisa que eu pedi para comentar, né? Pedir também que os profissionais da área de elevador parem de comentar sobre o acidente de Santos, porque ainda não saiu, né, o laudo pericial que comprova realmente tal fato. Não vamos julgar a empresa mantenedora, não vamos julgar a fabricante do elevador, vamos esperar que os peritos decidam e dê uma resolução final. Estamos acompanhando com o sindicato também, né, que é um grupo de profissionais muito grandes sobre isso. O sindicato também, os engenheiros do sindicato estão estudando novas métricas de onde sempre foi feito, né, a manutenção do freio de segurança. Agora estão estudando novas formas para melhorar ainda mais esse sistema de segurança, porque é uma evolução constante. Assim como o automóvel, a tecnologia também acontece com o elevador. Então, quando um carro passa por um recall, sempre a montadora procura melhorar. Então, isso é de extrema importância para o pessoal saber. Manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Qual a diferença entre elas? Então, vamos lá. Manutenção preventiva. Né? Hoje as empresas de elevador elas têm dois tipos de contrato: o contrato de conservação e o contrato de manutenção integral. Conservação é o técnico vai lá, lubrifica, ajusta, verifica os itens de segurança e as peças não estão inclusas no contrato. Manutenção corretiva é quando você abre um chamado porque o elevador parou, né? E o técnico vai lá corrigir. E quando nós falamos de manutenção com cobertura total de peças, o ideal é que a empresa que está atuando no condomínio, ela faça uma manutenção preditiva, ou seja, ela substitui a peça porque é de responsabilidade dela antes do elevador parar, né? Isso, ela vai prevenir um defeito, então ela substitui com antecedência para o equipamento manter uma boa performance. Agora vai entrar justamente
no que você faz. Certo. Que a justiça do elevador, a empresa que você tem, executa esse tipo de trabalho. Qual é o seu papel nesses contratos mensais e no acompanhamento dessas manutenções, sendo corretiva, preditiva ou preventiva? Certo. Então, assim, é bem importante aí explicar o que é a justiça do elevador. Nada mais é do que um grupo empresarial onde temos engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, advogado, temos um conselho para falar sobre cada condomínio, tá? Por quê? Nós detectamos a necessidade de montar uma consultoria para auxiliar o síndico. O síndico profissional hoje, eu tenho condomínios, né? Inclusive em São Paulo aí a CL Síndicos, mandar um grande abraço para o Renan, são diversos condomínios com volume enorme de elevadores, onde o síndico ele não consegue ter noção e parâmetros de mercado sobre aquelas peças que estão sendo pedidas, se realmente precisa, se não precisa. Então, essa consultoria é de extrema importância, porque nós conseguimos auxiliar o condomínio. Esse valor está muito caro, vamos negociar, isso daqui é correto, isso daqui não tem necessidade de imediato, porque nós conseguimos balizar para o condomínio, né? Isso é de extrema importância. E uma empresa imparcial. Eu não tenho interesse no contrato de manutenção. Então não importa se é o Joãozinho, se é o Zezinho que está fazendo a manutenção. Eu vou lá e vou apontar para o condomínio. Isso está certo, isso está errado, isso tem que pedir para ser solucionado. Isso é uma consultoria independente. Não importa quem esteja atuando, né? Óbvio, o ramo de elevador é um ramo fechado, conhecemos diversas empresas, até numa possível assim, o síndico fala, eu quero trocar de empresa mantenedora. Nós conseguimos auxiliá-lo. Sabendo da tecnologia do equipamento dele, nós conseguimos achar empresas no mercado que tenham profissionais que atendem a necessidade dele. Entendi. A ética dos profissionais, né, nessa fatalidade que houve. Eu adiantei um pouquinho isso, mas eu queria falar um pouco mais. Infelizmente, né, o WhatsApp hoje todo mundo fala o que quer e manda o que quer. Eu gostaria de pedir respeito até pelos familiares das vítimas aí de Santos e para os profissionais pararem de jogar as empresas, né? Foi colocado peça, não foi colocado peça, foi falta de manutenção. Gente, mais uma vez, breve, respeito, aguardem sair o laudo. Nós não podemos julgar. Isso, né, além de ser feio, respeito às condolências. Já tivemos casos aí de que falou que uma escolinha tinha pedófilo lá e não tinha nada, e no fim acabou com a vida dos caras, né? Mesma coisa, né? Então tem que tomar um cuidado grande quando você faz esse tipo de comentário. Eu evito, né? Então, você está corretíssimo. E as manutenções do sistema de segurança? Então, agora vamos falar um pouco mais sobre isso, eu tinha citado. Já está no cronograma anual os técnicos verificarem o sistema de freio de segurança, mas o sindicato também, né, a partir da fatalidade, a partir de tudo isso que aconteceu, tornou-se necessário reavaliar todo esse procedimento. Então as empresas de elevadores estão trabalhando em cima disso para criar uma nova regra, porque hoje, infelizmente, nós não temos uma fiscalização efetiva por parte do governo sobre os elevadores, né? Vou te falar um pouco sobre São Paulo. São Paulo não tem nada que ver o estado de São Paulo, não sei se você sabia disso, e sim tem um CONTRU que regula a prefeitura de São Paulo, Cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. Então, cada cidade, cada região tem a sua regulamentação. Qual que é o desejo de todas as empresas sérias do ramo de elevador? Que tenha uma lei efetiva com uma fiscalização rígida para que isso não aconteça. Porque infelizmente hoje o Zezinho da esquina, em determinadas regiões, ele pode fazer uma manutenção. Só que assim, ele faz a manutenção, ele entende de elevador? Entende. Mas ele não tem seguro de responsabilidade civil, ele não tem um telefone para chamar o técnico, ele não tem a quantidade de técnicos necessários, ele não tem almoxarifado. Então, assim, isso tudo influencia na segurança do usuário. Inclusive, uma das reclamações que eu tenho visto das empresas de elevadores que eu conheço os donos, sim, é a relação à mão de obra. Porque o técnico começa a fazer a manutenção, ele fica um tempo, aprende,
aí ele já acha que pode ter uma empresa de elevadores. E é isso que está acontecendo e cai no que você está falando, né? Na verdade é assim, Jaime, todo funcionário tem sonho de ser empresário até que ele se torna, depois ele se arrepende. Porque é legal ter 13º, salário e a responsabilidade é muito grande, né? Ter uma empresa hoje é simples, você vai lá, abre um CNPJ e tem a sua responsabilidade, né, sobre aquilo ali e vai procurar o cliente. Só que elevador é uma coisa muito séria, né? Isso assim, é o que a mídia divulgou, tirando outros pequenos acidentes que não foram fatais, mas também machucou. Igual nós tivemos em Minas Gerais agora uma idosa que infelizmente se acidentou. Não foi fatal, mas se machucou. Então é assim, as empresas são responsáveis, né? Em Minas Gerais, a empresa assumiu toda a responsabilidade também, está sendo apurado o que está sendo acontecendo. Nenhuma desses acidentes que aconteceu, a empresa se omitiu em algum momento, né? Mostrando a sua idoneidade e querendo solucionar o caso. Nesse acidente, para entender um pouquinho de elevador, né? Existem os cabos, né? Existe o sistema de freio, existe o sistema de mola embaixo para reduzir o impacto disso tudo. Como foi possível chegar ao óbito? Jaime, assim, como eu te falei, Não sabe ainda. Não se sabe ao certo. Sim, né? mas o elevador, o certo não deveria acontecer isso, né? Não deveria acontecer. Mesmo tá? que caia. Agora eu vou falar pelos boatos, ok? Os boatos são que o cabo de tração se desprendeu da cabina, ok? Só que quando ele se desprendeu, a cabine caiu em queda livre, ok? Existe o freio de segurança do elevador, que ele tem uma velocidade nominal. Caso ele ultrapasse essa velocidade nominal, o elevador acunha, né, nas guias e faz com que ele pare. Né? O que está sendo apurado ainda tem a mola embaixo, né? Exatamente. Atuou ou não atuou? Eu acredito que tenha atuado. Por quê? Os boatos são: o elevador caiu do 9º para o 7º e depois de um tempo ele voltou a cair em queda livre. Só que, né, vamos fazer uma conta. Imagine o peso da cabine, certo? Mais o peso dos moradores caindo de média de 25 metros. Então, assim, o impacto é muito grande, por isso que foi fatal. Mas o que tem que ser apurado? O freio de segurança atuou. Por que depois ele desprendeu? Eu acho que nós temos que parar por aqui. Eu não sei falar, eu não posso falar, é o trabalho do perito isso daí. Tá ok? Quais são os itens de segurança da norma 207 do usuário e do funcionário? Na verdade, sim. NM 207, né, é uma das normas que regula o funcionamento dos elevadores e fala sobre os protetores de segurança. Eu vejo no mercado hoje, os condomínios mais antigos, eles não são adeptos a adequarem os elevadores, porque já é antigo, mas eu coloquei isso para nós conversarmos. Por quê? Norma é norma. Assegura o funcionário da empresa, mas também assegura o usuário. Vou te dar um exemplo. Hoje, um dos itens da norma é a iluminação da caixa do elevador. A caixa é um confinamento ali, onde teoricamente ela não tem iluminação. A norma prevê uma iluminação a cada 3 metros. Isso faz com que, vamos supor, você está preso no elevador 2 horas da manhã, na hora do técnico fazer a manobra da cabine, que ele tem que ficar ali no topo, ele tem a iluminação. Isso é um dos exemplos. Aí você tem os protetores de polias. A norma diz que tudo que é rotativo, né, tudo que se movimenta teria que estar coberto pelos protetores. Isso também é segurança, porque não é só o técnico que acessa a casa de máquina. Deus me livre, o zelador chega até a casa de máquina, chega perto do conjunto de tração, pode se enroscar no cabo e acabar tendo, já aconteceu, de perder mão, dedo. Então, assim, é importante os condomínios darem atenção para as empresas quando eles apontam que tem que ser adequado. Entendi. Tem uma lei estadual que está em revisão. O sindicato, né, junto também com a minha atuação, nós estamos pedindo para deputado federal, estadual, colocar isso em pauta no Senado, porque nós achamos muito importante, né, colocar isso na mesa e ser discutido sim. Precisa ser revisado. Isso não é segredo para ninguém. Jaime, tudo no Brasil é ultrapassado, né? Você vê as leis, ultrapassa.
Infelizmente o governo não está dando tanta atenção, mas agora, infelizmente, por uma fatalidade, está em evidência. Precisa ser revisto, sim. Eu já fiz uma palestra desse assunto aqui. Quem fez a palestra para mim é aquele rapaz do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, me desculpa, meu. Mas adequação elétrica nos quadros de força. Ah, o Fabiano ele fez a palestra para a gente em Pindamonhangaba. Obrigado, Fabiano, foi excelente. E aí? O Fabiano eu conheci também em um dos nossos eventos e fui ver o trabalho dele, né? Ele já está atuando em São Paulo em alguns quadros. Por quê? Adequação elétrica, chuva de verão, raio, queima, seguro, tudo é dinheiro. Então assim, os condomínios hoje, a maioria deles não estão eletricamente adequados para receber um elevador. Ou é falta de aterramento, ou falta um protetor de surto, tudo para evitar com que queime o elevador. Porque o elevador é caro, o elevador é um carro, né? É como se fosse um carro mesmo, nós consideramos um carro. Então é delicado, tem que ter adequação elétrica para não queimar o elevador. Hoje as seguradoras, né, em alguns casos, já estão questionando sobre se o quadro de eletricidade está na norma ou não. Inclusive a maioria das empresas não se adequam a essa. Sim. É importante ressaltar também que a adequação elétrica de elevador não faz parte do contrato de manutenção, né? Não é de responsabilidade da empresa, é estrutural, isso é do condomínio, e não é as empresas de elétrica comum que sabem fazer os devidos aterramentos e as devidas proteções para o elevador, porque aí entra numa questão, né? O barato sai caro. São profissionais específicos, especializados, né? Que fazem isso. O Fabiano explicou bem lá em Pindamonhangaba pra gente, foi muito boa. Depois, né? se conseguir, coloca o link embaixo da entrevista, se a pessoa tiver interesse, clica no link para vou lembrar isso. Responsabilidade dos usuários com animais e crianças. Isso é óbvio, né? Parece óbvio. Deveria ser óbvio, né? Infelizmente, Jaime, assim, eu estou em, pelo menos 3 condomínios por dia, tá? E infelizmente, nessa semana, nós pegamos um caso fatal, onde um cachorrinho foi degolado, tá? Porque o sensor, a barreira, dependendo do tipo da coleira que está sendo usado, ela não reconhece. A mãe do cachorrinho estava no celular aqui, o cachorrinho foi, e ela ficou olhando o celular, ela dentro da cabine e o cachorrinho no pavimento. Chamaram o elevador, o cachorrinho ficou no pavimento e o elevador partiu. E ela estava com a corrente, não conseguiu soltar e aconteceu uma fatalidade. Então assim, crianças, gente, também, seu filho tem 10, 12 anos, ele já fala, você acha que ele não vai acontecer nada? Pode não acontecer, mas elevador para também. E se uma criança ficar presa na cabine, vai ficar desesperado, né? Não tem, até adulto não tem psicológico para ficar preso dentro da cabine. Uma criança presa sozinha também é complicado. Então procure estar junto. O elevador é um veículo. Veículo pode dar na mão de criança? Então eu acho que você tem que vir um pouquinho mais para cá. Vou falar no vídeo. Tá saindo? Não fica boneco de posto aqui, né? Ai, Davi, eu lembro de você sempre, você gosta de boneco de posto. O Davi é meu amigo, tá? Dr. Davi. Então, eu estava dizendo que criança, ela até uns 10, 11 anos assim, eu acho que não deveria pegar elevador sozinho. É o meu ponto de vista. É o que todos sugerem, é o que a norma sugere. Mas infelizmente acontece. Principalmente agora em época de férias escolares. Criança brinca no elevador, aperta o interfone, aperta um monte de botão. E assim, se acontecer, a empresa mantenedora não vai deixar de atender, mas vai ser um transtorno, né, para a criança. Vai ficar presa um tempo, ela vai chorar e o pai não pode questionar, né? Não é questionável. O elevador tem direito de parar. Por que ele tem direito de parar? Elevador é um carro ligado 24 horas por dia na energia elétrica, né? Seu rádio relógio na beira da cama não pisca? O elevador também pisca. O elevador é sensível, qualquer pico de energia ele pode piscar e pode travar. Então é complicado. Imagina o seu carro ligado 24 horas por dia. É um carro caro, né? Qualquer peça. Exatamente. Né? Quando o passageiro fica preso,
Quais são os procedimentos aí? Responsabilidade, isso é legal falar, muito importante. Síndico e zelador do prédio, pode pôr a mão? Não. Tem a chavinha de resgate do elevador? Deixa para entregar para o bombeiro. Já, a partir do momento que você colocou a chave, girou o trinco, a responsabilidade é totalmente sua. A empresa está isenta, porque houve uma intervenção de um terceiro. Ah, o zelador abriu, vai o zelador e o síndico, porque o síndico é responsável legal pelo condomínio. Então é assim, somente a empresa de elevador ou né? bombeiro. Ou o bombeiro. De preferência, tem a chave, né? Mas para entregar para o bombeiro, para ele não pôr o pé de cabra e quebrar o elevador. Isso é mesmo. Quem pode efetuar, você já falou quem pode efetuar o resgate. A manutenção é exclusividade do fabricante? Não, vamos lá. Existe uma grande resistência com isso, né? Eu acho importante explicar isso para todos os participantes aí do vídeo. O que acontece? Síndico, hoje você tem as multinacionais, você tem empresas fabricantes nacionais e você tem as empresas que fabricam quadros de comandos nacionais, tá? Nós, como consultoria, o síndico quer modernizar, nós fazemos a equalização das propostas. Por quê, Jaime? Comprar um elevador é igual comprar um carro, né? Voltando à história do carro. Tem o mesmo carro, tem 1.6, 1.0, 2.0, com ar, sem ar. Então, nós conseguimos identificar realmente o que o condomínio precisa, entendeu? Por quê? Às vezes chega a proposta de 20, outra de 50, outra de 70. E o síndico fala, não sei, por que de tanta diferença? Né? Quanto a isso, a modernização e a manutenção, quadros de comando, você tem peças no mercado. Vamos supor, hoje o inversor da Atlas Schindler é da Yaskawa. Yaskawa é uma empresa de mercado, você consegue comprar. O inversor da Otis é da WEG. Todo mundo consegue comprar da WEG. Eles não fabricam todas as peças, eles são uma Exatamente, montadora. eles são montador, é igual veículo. Não fabrica-se tudo. Tá ok? 90% das peças é mercado, né? Exatamente. Pode ter, vamos dizer assim... Digamos que a tecnologia deles, né? Eles dominam a tecnologia, só que os funcionários deles estão no mercado. Então, os funcionários deles sabem mexer também. Entendeu? Entendi. Bom, sobre elevadores, estamos quase que matando todos os assuntos já, mas uma curiosidade que eu tenho, na hora que queima uma peça no elevador, como você já disse, é mercado, mas existem diversos modelos. Eu vi isso quando foi um cabo de elevador, que vem para trocar, ou por uma manutenção preventiva ou uma corretiva. E aí tem cabo de 6 mil e tem cabo de 16 mil, tem cabo de 14 mil, vem da China, outro vem da onde, vem a espessura, a agulha e tal. Então, esse tipo de análise, desse tipo de quando tem que fazer essas trocas, você faz, né? Na verdade, assim, nós analisamos todo o orçamento. O síndico não coloca mais a mão, ele não se preocupa mais com o elevador. Ele vai receber o orçamento, nós vamos analisar, vamos negociar com a empresa, vamos fazer todos os questionamentos, período de garantia, prazo de pagamento, para viabilizar e o síndico ter a certeza que ele fez o melhor negócio, né? Porque assim, Jaime, chegou um orçamento de 15 mil, eu vou lá, vou negociar com a empresa, conseguimos 2, 3 mil reais de desconto, parcelamos e tal, mantenho o bom relacionamento com a empresa, entendeu? Porque eu tenho conhecimento também, né, de como é feito o procedimento, quanto dá de trabalho para fazer a troca, a substituição. Às vezes você tem só mão de obra, mas é uma mão de obra que demanda 2 pessoas, 4, 5 horas dentro do condomínio. Esse profissional é remunerado e a empresa precisa pagá-lo. Não é porque não é aplicado o PES que não tem custo, entendeu? Na modernização a mesma coisa, né? Na modernização também é muito variável, né? O que vai poder fazer, o que não vai fazer, né? Depende da altura do prédio, depende da quantidade de linhas de cabo de manobra, depende de vários aspectos para se formar um preço. Por isso que é importante a equalização das propostas, né? Nós vamos identificar junto com o condomínio o que ele deseja. Eu quero um carro top de linha. Ok, você tem o top de linha, né, importado, que seriam as multinacionais, e você tem o top de linha nacional. O que você prefere?
Então me fala qual é a diferença de um e de outro. A diferença é a peça de reposição. Compra a peça de uma BMW e compra de um Volkswagen. Mas hoje, um Jetta, ele dá a mesma comodidade do que uma BMW. A comodidade é a mesma, porém a peça de reposição é muito mais cara do importado. Isso. Uma coisa importante colocar, só para a gente finalizar aqui, é que você não concorre com as empresas, né, de elevadores. Não, é assim. Eu não tenho interesse na manutenção. Não é o foco da Justiça do Elevador. Nós não temos e não somos habilitados a fazer manutenção. Nós somos habilitados em auxiliar os síndicos e esclarecer tudo sobre normas vigentes, leis e orçamentos, tudo que refere-se a elevador. Não colocamos a mão, não fazemos intervenção no equipamento. Ótimo. É isso? É isso. Palavras finais? Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal. Procurem a Justiça do Elevador nas redes sociais, né? @Justiça do Elevador, ou então no site, pode ser também www.justiçadoelevador.com.br. Estamos à disposição. Falem com o pessoal no escritório, condições especiais aqui para o Vale do Paraíba, em questão das vistorias, dá uma ligada lá, conversa com o pessoal e vamos tentar reduzir aí os custos, né, do condomínio sem perder a qualidade. Não é necessário cancelar o contrato, nós conseguimos ajustar junto com a empresa e fazer um trabalho bem legal, tá bom? Obrigadão, Jair. Mais uma ferramenta para vocês. Eu estou trazendo uma novidade, né, que poucos conhecem. Agradeço muito o Eduardo Rocha, que se deslocou de São Paulo para vir aqui para o Vale do Paraíba fazer entrevista. Muito gentil. Mas fiquem à vontade, nós voltamos aqui. Precisa de ajuda? Nós vamos vir aqui. Isso. Vamos marcar, vamos agendar e vamos vir sim. Isso daí. Quero agradecer o público. O canal está chegando a 75 mil visualizações, 1.800 inscrições lá de inscritos. Legal. Né? E isso daí só prova que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Agradeço muito de coração e apoiem a gente, que a gente vai cada dia mais trazer assuntos do interesse de vocês aí no condomínio. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.